Quem como Deus? Ninguém. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada membro da família Século XXI, da família Exército de São Miguel, que se reúne para o nosso programa Exército de São Miguel. Mais um dia a gente se encontra, mais um dia de graça, mais um dia de bênção. Quanta coisa você tem aprendido, quanta coisa você tem recebido da ação de Deus e o quanto você tem rezado. A gente tem recebido os testemunhos das pessoas que rezam conosco, a gente tem recebido as perguntas que vocês nos mandam. É sempre um momento de alegria. A gente está unidos aqui nessa quarta-feira para louvar o Senhor, para clamar as graças, para erguer os nossos braços, invocar o poder de Deus, rezarmos juntos. É assim o nosso programa, formação, interação, a gente junto partilhando as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida e, é claro, rezando, que é assim que a gente vive na família Exército de São Miguel, que é um exército de oração, que junto com a família Século XXI, a gente está unidos aqui em ordem de batalha, porque a gente sabe que sob o manto de Maria, em ordem de batalha, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. É certa a vitória para cada um de nós, é certa a vitória e o Senhor vai nos ajudar. Hoje a gente tem um tema muito especial, a gente vai falar sobre esse fim dos tempos e a ação crescente do inimigo. A gente tem esclarecido muito você e você tem aprendido muitas coisas importantes para a sua salvação, tem aprendido muitas coisas importantes para a sua família e tem, claro, rezado, clamando por proteção. Hoje não vai ser diferente, a gente vai ver alguns pontos, mas eu já te convido a entrar em contato conosco. Sempre tem alguém te esperando no nosso call center. É muito fácil você falar, basta você ligar 19 3871 9620. Você liga, sempre tem alguém da nossa equipe da Rede Século XXI pronto para te atender, pronto para poder ouvir as suas dúvidas, tirar alguma dúvida que você tenha sobre algo da nossa programação, mandar o seu comentário, o seu pedido de oração, falar um pouco com alguém que está lá no call center. É uma equipe preparada para estar com você, te atender e te ajudar. Então, fique à vontade. Irmão, eu não gosto muito de falar, eu gosto mais de escrever. Tranquilo, manda para a gente um direct, é só mandar para a gente na Rede Século XXI no Instagram, ou então Irmã Kelly, Instituto Hesed Oficial. Você manda para nós o Instagram, um direct para a gente lá, comenta nas postagens e a gente vai assim interagindo. É a forma mais fácil da gente estar bem perto de você. E hoje, então, como eu estava dizendo, eu queria partilhar com você um assunto de formação muito importante. Muita gente tem falado e procura, quando encontra comigo, não é nas missões, eu encontro com várias pessoas nos aeroportos aqui, no nosso Instituto Hesed, quando eu vou fazer alguma coisa. Ontem mesmo fui a dentista e lá algumas pessoas se encontrando comigo, falando sobre a experiência de ser Exército de São Miguel. Hoje também participei da Santa Missa numa das paróquias aqui. E aí as pessoas falando e comentando o quanto tem sido esclarecedor as formações da família Exército de São Miguel, os nossos momentos de oração unidos. E hoje eu falo porque uma pessoa, um dia desses, comentou sobre um filho que acabou tirando a vida da sua própria mãe. Essa situação que é tristemente comum nos dias de hoje, não somente no exterior, mas também aqui no nosso Brasil. A gente ouviu esse comentário, não é? E uma das pessoas disse assim: isso é o fim dos tempos. A gente não precisa parar muito para a gente pensar que quando alguma coisa tão estranha acontece, isso é sinal do fim dos tempos. E a mudança do pensamento das pessoas para dizer que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Para dizer quantas vezes a gente já ouviu essa frase, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, né? Mas se eles se amam, qual é o problema?
A gente já viu essa frase quantas vezes, não é? Se eles se amam, qual é o problema? Qual é o problema? Meu Deus. Então, muitas pessoas, por exemplo, estão mudando e dizendo que as coisas não são como a biologia mesmo diz, não são as coisas como cada um foi feito por Deus, mas se escolhe ser diferente, se faz tantas outras coisas, e a gente fica pensando, o reino do inimigo tem avançado. Tem avançado por quê? Porque tem tocado muitas das coisas que Deus sonhou para cada um de nós. E as pessoas estão sendo envolvidas pelo inimigo para acreditar que Deus não existe, para acreditar que não se precisa fazer uma referência a Deus, para acreditar que não são as coisas como a criação foi colocada sob o plano de Deus, mas as coisas precisam ser mudadas e tudo precisa ser mudado, não é? Então a gente está diante de uma situação no mundo de hoje que é impactante e contra a qual nós precisamos ter uma proteção mental. Espera, que eu queria partilhar com vocês, porque essa ação do inimigo se manifesta, sobretudo, em algumas coisas em que se revela o ódio às coisas santas, às coisas sagradas. E a gente vê, eu estava partilhando com vocês, não é, algum tempo atrás, em outro dos nossos programas, nunca se viu tantos ataques a igrejas católicas, sacrários profanados, hóstias roubadas. A gente sabe para que essas hóstias são roubadas, para fazer rituais em honra do inimigo, não é? Pichações em igrejas, depredações na França. A gente ouviu falar muito isso no Chile, país vizinho nosso. Também lá nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Quantos ataques de ódio à fé católica. Certa vez eu ouvia uma formação do nosso querido padre Paulo Ricardo, que é referência aqui para o nosso Brasil, não é? E ele dizia que percebeu o valor da batina, não é? Que é a veste dos sacerdotes diocesanos, como nós religiosos temos o nosso santo hábito, não é? Da batina, ele percebeu o valor pela oposição que o inimigo fazia com relação à batina. O ódio, a raiva do inimigo com relação à batina mostrava a santidade da batina. O ódio que o inimigo tem com relação às coisas santas mostra a santidade daquela coisa, não é? Ou daquele objeto, ou daquela pessoa, ou digamos, do próprio Jesus Eucarístico. E eu partilho com vocês algo que o missionário agora, Zachary King, que é um convertido do satanismo, que agora é missionário católico, não é casado, mora lá nos Estados Unidos, ele dá o seu testemunho e ele conta várias histórias. E uma vez eu perguntei para ele, Zachary, vocês conseguiam, enquanto eram satanistas, perceber a diferença de uma hóstia consagrada e de uma hóstia normal? Ele diz, imediatamente. E eu perguntava para ele, mas como? Você pode me esclarecer? E o Zachary dizia uma palavra que me impressionou. Ele disse assim, nós conseguimos discernir qual é a hóstia consagrada enquanto estávamos no satanismo pelo ódio que nós sentíamos com relação à hóstia consagrada. Você entende? Que o inimigo tem ódio das coisas santas. Que o inimigo tem ódio daquilo que é santo na igreja. Tem ódio de uma alma que se arrepende do seu pecado e se confessa. E vai tentar fazer voltar ao pecado. O inimigo tem ódio da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, ódio que ele não suporta. Tem ódio de uma veste que é um sinal de uma consagração a Deus. Tem ódio de um crucifixo, de uma medalha, de algum sinal exterior que manifesta o próprio céu, ou alguém que vive no céu, a Virgem Maria, os santos, ou o próprio Jesus Cristo, não é? Então, o inimigo manifesta esse ódio. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender com isso que o inimigo diz, para poder nós mudarmos a nossa forma de pensar. Eu queria partilhar com vocês uma das histórias que aconteceu com Monsenhor Rossetti. Monsenhor Rossetti é um
dos exorcistas mais conhecidos do mundo atualmente. Ele vive nos Estados Unidos, trabalha na cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, e olha o que ele conta aqui. Ele estava falando da dificuldade de uma pessoa que é envolvida com o inimigo de participar, por exemplo, da Santa Missa. Ele contou uma história aqui, por exemplo, de uma pessoa que ele coloca o nome de K, para que, claro, ela não seja conhecida, né? Colocou a letra K. Ele disse: não podíamos conseguir que ela fosse à Santa Missa sem praticamente arrastá-la para a igreja, porque ela não conseguia entrar na igreja, não conseguia ficar na igreja. Inclusive, eu vi isso acontecer lá na Gruta de São Miguel, no Monte Gargano, não é? Pessoas que têm algum envolvimento mais profundo com o inimigo entram na Gruta do Arcanjo e não conseguem ficar. Imediatamente querem sair de lá porque sentem que aquele lugar é um lugar refratário a elas, não é? Depois, e aí continuou o Monsenhor Rossetti, depois de meses de exorcismo, ela estava melhor, mas levá-la para a capela era uma luta enorme. E aí ele decidiu marcar uma missa particular para ela e para sua família, não é? E aí ele conta: durante 3 dias antes da missa programada, ela se manifestou quase que constantemente. E eles sabiam, claro, os demônios que estavam dentro dela, o que estava planejado, que era aquela missa, e eles estavam furiosos. Quando chegou o dia, ela estava lá e, com a ajuda dos seus familiares, eles conseguiram mantê-la no lugar. Mas 1 hora depois que a missa começou, o inimigo da boca daquela mulher disse: você está me matando. Ele dizia que estava doendo o estômago e sentia náuseas, não é? Tudo isso por causa da ação do inimigo lá, que dizia que o ódio que ele sentia pela atividade mais santa que existe, que é a participação da Santa Missa. Quando ela recebeu a comunhão, depois o inimigo se manifestou e acabou dizendo que aquilo estava queimando a sua boca, porque sabia da santidade da hóstia. E aí conclui aquilo que o Monsenhor Rossetti percebeu nessa Santa Missa que ele celebrou, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Olha o que ele diz: Satanás, sem querer, é testemunha de tudo que é sagrado. Ele se torce quando asperge com água benta, ele se encolhe ao ver um crucifixo abençoado, mas definitivamente ele grita ao entrar em contato com a Eucaristia. E da nossa parte, o que a gente faz quando entra em contato com a Eucaristia? E é um sinal tradicional da nossa piedade católica, quando a gente entra numa capela onde está conservado o Santíssimo Sacramento, onde tem uma luzinha vermelha do lado do sacrário, o que a gente faz? Se ajoelha e se inclina perante o Senhor. Se o inimigo vai gritar perante a hóstia consagrada, pois nós vamos então nos ajoelhar diante dessa hóstia consagrada. Vamos receber com toda a reverência e amor Jesus presente no Santíssimo Sacramento. É o que dizia o Monsenhor Rossetti. E essa prova que a gente vive, esse grande combate que a gente vive hoje em dia do inimigo perseguindo a igreja, inclusive está no Catecismo da Igreja Católica. Esse ponto do Catecismo é um ponto que talvez seja o ponto mais comentado do Catecismo da Igreja Católica, e a gente precisa estar atento a isso. Olha só, você que tem um catecismo, eu leio aqui a citação, está lá no número 675. Diz assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. E a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra vai desvendar o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Quantas são as pessoas que renunciam à verdade e querem que a igreja se adeque aos seus pensamentos? É o que ele está dizendo aqui. É o mistério da iniquidade. Iniquidade, quando a gente vê essa palavra no grego, essa palavra quer dizer anomia. Anomia é uma palavra que existe inclusive no português. Anomia significa ausência de regras. A pessoa fica sem regras claras. Por causa disso,
ela se torna alvo do inimigo. Por quê? Porque ela quer que a igreja e o ensinamento de Cristo se adequem à sua verdade. Olha o que conclui o Catecismo da Igreja no número 675. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. O homem glorifica a si mesmo. Presta atenção se não é isso que está acontecendo na nossa sociedade. A glória do homem é tão grande que descarta Deus, e isso é uma postura que mostra que esse fim dos tempos não está tão distante. Continua o Catecismo da Igreja Católica, agora no número 677. E essa parte eu preciso que você preste bastante atenção, porque esse é o ensinamento da Igreja, do Catecismo da Igreja, como nos deixou por escrito São João Paulo II e o Papa Bento XVI, que deixaram como presente para cada um de nós da sua santidade esse catecismo. Diz assim, número 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não vai se realizar por um triunfo histórico da igreja segundo um progresso ascendente, crescendo, 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 crescendo. Não. Mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Então, é um triunfo de Deus sobre o mal que vai se desencadeando, como a gente pode perceber na nossa sociedade no dia de hoje. E ele continua. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. E a gente sabe que assim a igreja espera o advento de Jesus Cristo na sua segunda vinda, não é? A gente já se prepara para viver esse tempo do advento, e esse tempo é um tempo muito especial que a gente já está vivendo, esperando a vida de Jesus, não é? Que este advento seja um advento, claro, para receber a vinda do menino Jesus, mas seja muito especial para que a gente possa preparar também a segunda vida de Jesus Cristo. Me vem ao coração uma das frases do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, não é? Da comunidade Canção Nova. Ele dizia que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Essa invocação que fazemos de Deus, essa invocação que fazemos da graça de Deus, esse clamor que fazemos a Deus é de santidade. E assim nós estaremos protegidos. A gente não pode ter medo. Nossa Senhora fala nas suas aparições para confiarmos em Deus. E Jesus apareceu para Santa Faustina e disse que a alma que confia na misericórdia divina não será confundida. E que o próprio Jesus vai vir defender aquela alma que confia na sua divina misericórdia. Sim, nós cremos que o Senhor vai fazer conosco, assim nós confiamos, assim nós estamos unidos em oração. Essa primeira parte agora da formação. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para fazer? Não deixa de fazer, é bem fácil. Manda mensagem para a gente no direct. Pode mandar um WhatsApp se você gosta. Está difícil, irmão, de fazer ligação? Pode mandar um zap para a gente nesse mesmo número da ligação. 19 3871 9620. Zap, ligação, eu te espero. Manda para a gente que a gente se encontra, se Deus quiser, já no próximo bloco, com testemunho, dúvidas que vocês mandaram, para a gente rezar junto. Até já já. Estamos de volta com o nosso programa Exército de São Miguel. É uma alegria. E você vai participando conosco das nossas mídias, das nossas redes sociais, vai mandando para nós, no nosso call center, a sua participação. É muito importante você mandar como tem sido o programa, você escrever para nós, você dizer o que você tem achado do nosso programa Exército de São Miguel. É muito importante essa interação conosco. Olha só, a gente recebeu aqui pedidos de oração
Olha só, a Rosane mandou para a gente: São Miguel Arcanjo, intercede pela vida do Cauê, que nasceu há pouco e está sofrendo muito com uma cólica insuportável. Esse bebezinho, a gente pega esse pedido de oração, caminha junto. A Maria Alves mandou para a gente também, rezando pela libertação do filho dela, o Josivan, e as filhas que estão em outros lugares vivendo uma união sem matrimônio. Ela pede essa grande graça das filhas se casarem na igreja, não é? É uma das maiores intenções de oração que a gente recebe, são de mães que oram pelos seus filhos e filhas para que voltem a uma vivência mais profunda da fé. Tem mais outra aqui, olha só, a Maria Aparecida. Peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados e dos pecados dos meus familiares e antepassados. Esse pedido de perdão é muito importante. Nós somos cristãos católicos e a gente aprende a pedir perdão pelas nossas faltas. Nós não acostumamos a ficar sempre nas nossas faltas, mas a gente quer pedir perdão e nos tornarmos homens e mulheres novos com a graça de Deus. E ela, claro, pede perdão aqui, pede um coração novo a Maria Aparecida, e junto com ela nós rezamos, pedindo também para nós esse coração novo. Olha como é importante você mandar a sua participação, a gente reza junto uns pelos outros. A Joelma pediu oração pelo irmão dela, o João, que está internado, que as chagas de Jesus lavem o seu corpo e curem a sua saúde. Olha que maravilha, então, esses pedidos de oração que a gente recebeu aqui no chat, que a gente recebeu na mensagem, que a gente recebeu em vários outros lugares, você manda e a gente vai recebendo esses pedidos de oração e rezando junto com você. Lembrando, você pode mandar esse pedido de oração no call center 19 3871 9620. Você pode mandar esse pedido de oração da forma como ficar melhor. No Instagram para a gente, pode mandar pelo WhatsApp nesse mesmo número que eu disse para você, e a gente vai interagindo em oração, não é? Como é bom a gente pegar essas participações. E uma pergunta é uma pergunta que precisa ser respondida. Você também pode fazer suas perguntas e mandar para nós nas redes sociais. E uma pergunta é: diante dessa ação do inimigo, como nós podemos estar protegidos? Essa é uma grande preocupação nossa. Como nós podemos estar protegidos? Se o inimigo está combatendo contra nós, nós devemos estar protegidos. E diz São Paulo VI, Papa Paulo VI, e aqui vai a mais importante das dicas. Ele falou numa das suas alocuções que ele fez lá no Vaticano, enquanto já Papa, não é? Ele fez umas alocuções sobre o combate espiritual, sobre a ação crescente do inimigo. E ele falou que a melhor proteção, a mais eficaz contra todos os ataques do inimigo é estar em estado de graça, não é? A gente tem falado sobre isso algumas vezes, mas eu queria lembrar isso para vocês, porque isso é o ponto mais importante, estar com a consciência tranquila de não ter o peso sobre a consciência de um pecado mortal. Às vezes, as pessoas pensam em pecado mortal só os pecados contra o sexto e o nono mandamento, e é claro que aí está a maior fonte de pecados mortais. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um ódio que quer vingança, um ódio muito grande, esse ódio pode se configurar como um pecado mortal. Tem os pecados mortais, por exemplo, de muitas pessoas que acabam faltando à missa de domingo, não é? Tinham toda a oportunidade de ir, mas precisava talvez fazer um sacrifício, andar um pouquinho, não é? Pegar um ônibus para ir para a missa e, não vou não, está difícil, está longe, não é? Quando se pode ir à missa, não há um impedimento grave, ensina a igreja, mas se pode ir à missa e se falta a missa, não é? Isso é uma ocasião de pecado, como a igreja ensina. O preceito dominical, não é? Um mandamento da lei de Deus, não é? Depois do amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o seu santo nome em vão, o terceiro mandamento é guardar domingos, não é? Então a gente tem que fazer isso. Também os mandamentos da igreja, confessar pelo menos uma vez ao ano, não é? Tem gente que passa de um ano, passa 2, passa 3. Ixi Maria, não é? Pelo menos uma vez ao ano essa confissão. Então,
muitos desses ensinamentos nos mostram a importância de estarmos em estado de graça. De estarmos em estado de graça. Como isso é importante. Você não quer ser um alvo fácil do inimigo. Você não quer ficar disponível para qualquer coisa que o inimigo for fazer, ele vir te atacar. Então, é para isso que a gente tem que estar firme em oração. Que a gente tem que estar firme, permanecendo junto com Jesus. E é assim também a outra proteção que a gente tem, que é viver uma vida de oração intensa, não é? A família Exército de São Miguel aprende que o rosário é importante, que o texto da misericórdia é importante, tem a novena da Pompeia, à noite o poderoso texto do combate. Cada momento de oração que nós fazemos, e é claro, o momento mais importante e principal de todos, que é a participação da Santa Missa, para quem pode e tem condições, e na cidade tem, participar da missa diária é um dos maiores presentes que Deus nos dá. Ter a missa todo dia e participar dessa missa diariamente. Deus é muito bom e nos ajuda muito nisso, não é? E eu partilho com vocês, além dessa pergunta que chega para tirar essa dúvida com relação à proteção, eu queria partilhar com vocês 2 testemunhos que nos chegaram. Deixa eu ver se eu consigo abri-los aqui. Pronto, estão aqui. 2 testemunhos que nos chegaram da graça e da misericórdia de Deus. Como eu gosto, eu nunca leio o testemunho antes. Para mim é uma surpresa, junto com vocês. Vamos aqui descobrir esse testemunho que nos chegou e é da Helena. Olha que especial. Meu nome é Helena e sou membro do Exército de São Miguel. E gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu. Vamos acompanhar a história da Helena aqui. Tenho uma neta de 13 anos. Como todas as adolescentes, eles e nós, pais e avós, passamos por momentos difíceis na educação deles. Como é difícil, não é? Nos dias de hoje, educar um adolescente tem que ter pulso firme e, ao mesmo tempo, tem que mostrar a verdade da igreja, como a gente falava no primeiro bloco, não é? Olha só como é difícil, não é? E olha o que ela disse aqui a Helena. Minha neta sempre batia de frente comigo nas questões e ensinamentos espirituais, achando que eu exagero nas orações e no modo de ensinar sobre Deus. Quantos avós, quantos pais e mães sofrem a mesma situação, né? Para que rezar tanto? Deixa de rezar tanto, isso não precisa, isso e aquilo, não é? Mas ela continua. Certo dia ela falava que queria assistir um filme de terror, que não tinha problema porque ela sabia muito bem que não iria se influenciar. Mas eu sempre tentava mostrar para ela o contrário e às vezes a gente até caía em discussão. Como sempre teimando, ela assistiu um filme e eu já tinha ouvido falar muito mal desse filme. E passou-se uns dias, vi ela diferente, quase depressiva. Várias vezes peguei chorando. Foi aí que ela me contou que depois que assistiu o filme ficou numa profunda tristeza, um medo e vontade de se isolar. Olha, isso que a Helena está contando para a gente, Helena, não é o nome dela, isso? Isso que a Helena está contando para a gente é um alerta para você, pai, mãe, avô e avó, tio, você que é responsável pela educação de alguém. Muito cuidado com o que se vai ver. Muito cuidado, porque muitos dos filmes são usados pelo inimigo para gerar isso que aconteceu com a netinha da Helena. 15 anos, se achando muito forte, depois de ver o filme, depois foi tomada por uma sensação de tristeza profunda. Quando essa tristeza não tem explicação humana, digamos assim, deixa eu esclarecer para você. Muitas vezes, claro, a tristeza bate à porta do nosso coração quando a gente perde alguém que a gente ama. Quando a gente está passando por uma tribulação no trabalho ou no casamento, muitas vezes a tristeza bate à porta, não é? E isso é normal. Mas quando? Isso quem dizia era o Padre Rufo, sacerdote exorcista indiano, que nos ensinou tantas coisas. Ele nos dizia que quando a tristeza não tem um motivo profundo e real, alguma coisa muito profunda, e às vezes, claro, a gente fala
inclusive a Sagrada Escritura diz daquela tristeza segundo Deus, não é? Que é quando a gente pecou e está com aquela tristeza profunda de ter ofendido a Deus, e essa tristeza leva a gente à conversão, como nos ensina São Paulo, leva a gente a mudar de vida. Mas quando a tristeza não está com uma causa muito clara, o Padre Rufus dizia: procure, que pode ser que haja uma raiz do inimigo nessa tristeza, nessa depressão, nessa angústia. Pode ser que aí haja uma ação do inimigo. Vamos lá, continuando o testemunho da Helena. Ela contou que ela foi assistir e depois do filme ficou com uma profunda tristeza, medo, vontade de chorar e de se isolar, e pediu: vovó, ora em mim, por favor. Foi no exato momento que eu estava assistindo o texto do combate. Eu orei em sua cabeça pedindo a Deus libertação e sabedoria para que ela possa entender a vontade de Deus e saber discernir o bem e o mal. Graças a Deus, ela me agradeceu e depois pediu perdão. Eu sei que ela precisa aprender ainda muitas coisas, mas eu não me canso de pedir a Deus, e eu agradeço ao Exército de São Miguel por me ajudar nesse combate. Quem como Deus? Ninguém. Esse foi o testemunho da Helena, que é muito claro para a gente. Ele é muito especial para mostrar como nós devemos nos proteger pela oração e ficarmos atentos com aquilo que o inimigo está querendo fazer, com as coisas que o inimigo está querendo nos envolver. Então, atenção, cuidado com os planos do inimigo. A gente tem que estar protegido, unido a Deus. Além disso, tem um outro testemunho que nos chegou de Sorocaba, em São Paulo, não é? Aproveito e mando um abraço para todo o pessoal de Sorocaba. Aproveito e mando um abraço para todas as pessoas dessa região aqui de São Paulo, não é? De Sorocaba. Eu, que agora estou me tornando um pouco paulista, não é? Depois que já me preparo para essa vinda para Rio Claro, não é? Desde que comecei essa preparação para viver em Rio Claro, meu coração já vai ficando feliz, não é? De estar em terras paulistas pela primeira vez. Eu nunca tinha morado em São Paulo, então agora muito feliz, não é? Dessa nova casa lá no Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte em Rio Claro. É uma honra estar lá junto com toda essa família, não é? Na Diocese de Piracicaba. Eu lá, junto com meus irmãos em Rio Claro, estou muito feliz dessa possibilidade, desse novo da evangelização, de estar mais perto, não é? De todo mundo aqui do estado de São Paulo. Aproveito e faço o convite para você vir nos visitar, nos conhecer lá no Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte em Rio Claro, não é? Vamos lá ao testemunho da Sandra. Ela diz: sou de Sorocaba e sou general do Exército de São Miguel há 2 anos. E eu me consagrei no dia 13 de maio e vou renovar agora a minha consagração à Nossa Senhora no dia 8 de dezembro. Porque, claro, a gente não precisa renovar, não precisa esperar 1 ano para renovar a nossa consagração e aprender mais sobre Nossa Senhora. E ela conta: dia 30 de outubro, recebi a mensagem da escola dos meus filhos que eles iriam ter um dia com o tema da cultura dos Estados Unidos e com o tema do Halloween. Fiquei já muito atenta, porque eu já havia faltado no serviço recentemente e não podia faltar sem uma justificativa plausível para o mundo. Então, ela queria resolver essa situação, mas ela já tinha faltado e não podia faltar de novo. E ela disse: eu me vi sem saída, pois mentir não era uma opção para mim, porque a gente sabia quem é o pai da mentira. Então, eu corri atrás de arrumar alguém de confiança para ficar com eles, mas assim, em cima da hora, sem sucesso. Os meus filhos iriam ter que participar dessa situação, pensava a Sandra. E agora, o que fazer? Vamos ver o que a Sandra resolveu aqui. Então, conversei com Nossa Senhora: mãe, eu sou consagrada sua, então eu creio que devo confiar tudo a ti. Passa à frente, mãe, e cuida de tudo. Sou toda tua, totus tuus. Deitei e disse a Jesus: se eu não conseguir resolver amanhã, eu vou entender que não vai ter problema deles irem. Às 5 horas da manhã, meu pai disse: filha, você não pode deixar eles irem. Eu vou aí com sua mãe e ficamos com eles. E meus pais moram em outra cidade. Olha só. Com a confiança de uma consagrada,
a Virgem Maria, eu sei que Nossa Senhora passou à frente mais uma vez, com seus cuidados especiais àqueles que a ela se consagram. Olha que beleza, não é? Isso de ser um consagrado a Nossa Senhora. A gente tem preparado agora essa turma aqui no Exército de São Miguel, não é? E a gente vai preparar também nas nossas casas, nos vários lugares do Brasil, turmas para as pessoas se consagrarem presencialmente a Nossa Senhora. Vai ser sempre um momento muito especial. E esses consagrados nos amando, nos mantendo, nos conduzindo, nos defendendo, nos protegendo e intercedendo por nós. É tudo isso que Nossa Senhora faz por nós. Quem nos leva a Deus é Jesus, e quem nos leva a Jesus é a Virgem Maria. Quem como Deus? Ninguém. Esse foi o testemunho da Sandra, e a gente vê como é importante a confiança. A gente não se cansa de dizer, aqui na família Exército de São Miguel, e deixa eu olhar nos olhos de você para dizer: a confiança gera milagres. A confiança abre portas que estavam fechadas. A Sandra confiou como verdadeira filha amada da Virgem Maria. E o que aconteceu como resposta? Os pais dela vieram para ficar com as crianças, elas não precisaram ir naquele dia de Halloween aprendendo mais essas coisas. Não, nada disso. Ficaram protegidas e guardadas. Deus é muito bom e tem cuidado dos seus consagrados por meio da confiança nele e na Virgem Maria. Nossa Senhora nos ajuda, permanece conosco, Nossa Senhora está ao nosso lado. E agora é hora da gente já se preparar, porque no próximo bloco tem oração. Você viu o fruto da oração da Helena, da Sandra, você vê o fruto da sua oração. Nossa Senhora hoje quer interceder por nós, nós vamos clamar a intercessão dela e vamos pedir proteção para que ela, junto com o seu Filho Jesus, venha nos proteger e nos guardar de todo mal. Amém? Então já se prepara, no próximo bloco tem oração para a gente rezar juntos e pedir milagres e graças de proteção a Jesus por intercessão da Virgem Maria. Até já! Voltamos ao nosso programa Exército de São Miguel para rezar. Quem reza se salva, diz o grande Santo Afonso, doutor da Igreja. E quem reza não se desespera. Nossa Senhora nos disse: quem reza não tem medo do futuro. E a gente confia nela. Eu falei de Nossa Senhora e falei o quanto Nossa Senhora quer nos ajudar, não é? A gente ouviu o testemunho da Sandra e a Sandra falava que uma consagrada a Nossa Senhora confia nela. Não é? Quanta graça nosso Senhor nos dá, quanta graça nosso Senhor derrama em nós por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Filho, filha, essa é a hora de você colocar o seu pedido de oração. São Miguel está aqui intercedendo por nós e a Virgem Maria do céu quer interceder e pedir para cada um de nós a graça que a gente mais necessita. É hora de você apresentar o seu pedido de oração. Apresenta aquela dor que está no teu coração, apresenta aquela dificuldade. Apresenta ao Senhor, pedindo a Ele socorro e um socorro forte. Pede a Ele, Jesus, mas peça por meio da Virgem Maria quanto é importante nós confiarmos em Nossa Senhora, o quanto é importante nós sabermos que Nossa Senhora está conosco. Às vezes a gente pensa, quando a gente vê a ação do inimigo na vida daqueles que a gente ama, na nossa vida, a gente pensa, já não tem mais o que fazer. Mas claro que tem. Existe alguém que nós podemos invocar, e esse alguém é a Virgem Maria. A Virgem Maria é poderosa na sua intercessão. A Virgem Maria é poderosa no amor. A Virgem Maria é poderosa porque ela fez sempre a vontade de Deus. Dizem os padres da igreja que ela é a onipotência suplicante. Tudo que ela pede, ela alcança. Por isso apresenta agora a sua intenção de oração. Se alguma coisa tem sido difícil, se a sua dor tem sido intensa, permanece firme com ela. Permanece o socorro de Nossa Senhora àqueles que são seus filhos eternamente, porque Nossa Senhora, ela continua nos protegendo e nos guardando.
Nós vamos ministrar essa oração e eu convido você a rezar conosco cantando, porque o inimigo pode até tentar, mas ele nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar, porque quem tem a Virgem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Quem tem a Virgem Maria, tem sempre o amor de Jesus, está unido a ela. Por isso vai agora, ministrando isso. A nossa querida irmã Maria Alexia atendeu o apelo de Deus. Está rezando junto conosco hoje. Seja bem-vinda, irmã, mais uma vez ao nosso programa Exército de São Miguel. E nós vamos junto com ela rezar. Nós vamos junto com ela clamar e pedir o socorro do céu. E pedir o socorro que vem da Virgem Maria. Até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até mas logo vai se quem levantar. tem Maria, quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. se sua fé prevalecer, pra sempre vai vou te me entregar. Isso, filho. Vou confiar no amor de Jesus. Pode Deus é maior. Deus é maior. Deus Maria, é passa. maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Cruz Sagrada, Maria passa, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz Sagrada seja minha luz, Maria passa na frente. E começa já isso, apresentando cada situação difícil que o inimigo tem tentado te desanimar. Apresenta cada situação difícil que o inimigo tem tentado te colocar para baixo, tem colocado te entristecer. Ele tem apresentado os teus pecados, jogado na tua cara, e você muitas vezes tem ficado triste. Ele tem tentado os seus filhos para se afastarem da fé. Ele tem se esforçado para que você se afaste da vontade de Deus, mas não. Quem tem Maria como mãe, eu insisto, tem sempre o amor de Jesus. Vai pedindo agora, no ato de fé. Eu convido você a erguer os seus braços. É uma atitude de clamor que fazemos e Nossa Senhora nos escuta. Nós erguemos os nossos braços agora. E a Virgem Maria, lá do céu, ouve o clamor de um povo da família Exército de São Miguel, que unida família, século 21, ergue os braços agora para rezar. E a Virgem Maria agora escuta o nosso clamor. Nós somos um povo de oração. E a oração não desfalece, mas a oração permanece firme. A oração não desfalece, mas a gente está juntos. Erguemos os nossos braços e o Senhor nos dá força. Erguemos os nossos braços e o Senhor permanece conosco. Erga os seus braços também aí. E deixa o Senhor agir em nosso meio. E deixa o Senhor fazer maravilhas por meio da intercessão da Virgem Maria. Ele quer agir em nós. Por isso agora, pedindo a Nossa Senhora para passar diante de cada lugar, diante de cada situação, e abrir portas, caminhos, estradas, portões, casas e corações, abrir tudo. Vai, reza com ela, Maria. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto Cruz Sagrada. Cruz Sagrada seja minha luz. Maria passa na frente, Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz Sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Vai passando à frente, mãe. Isso, pede, pede. Passa à frente. Vai, mãe. Maria. Maria passa na Isso, vai pedindo. Passa à frente.
E Nossa Senhora vai passando e abrindo as portas deste emprego. Acredita nisso? Nossa Senhora, você pediu esse emprego para alguém que você ama ou para você, e Nossa Senhora passa à frente. Nossa Senhora passa à frente dessa situação difícil de enfermidade, de falsa enfermidade também. Nossa Senhora agora vai trazendo proteção para muitas pessoas que estão com medo daquilo que pode acontecer, de pessoas que têm inveja, de pessoas que têm feito alguma coisa contra você, contra a sua família, contra a sua empresa. Mas quem é de Nossa Senhora está protegido. Por isso, mais uma vez, reza: Maria, passa à frente. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz Sagrada. Cruz Sagrada seja Maria passa. Maria passa à frente E pisa. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Cruz Jesus. Sagrada. Cruz Sagrada seja Maria passa. Maria passa à frente. E Nossa Senhora vai passando à frente. Nós cremos nisso. Eu peguei essa cruz porque a gente disse e rezou: a cruz sagrada seja a minha luz. E no combate contra o inimigo, essa oração é tão poderosa. Eu convido agora você a se colocar em pé, em atitude de oração, ou então de joelhos, como você quiser. Mas eu te convido, se você pode, a ficar em pé. Tomar a cruz na sua mão, se você tem uma cruz em casa. Tomar a cruz do seu terço, se você não tem cruz. Mas vamos rezar juntos na autoridade. Nós somos um exército em oração agora, e o Senhor escuta o nosso clamor. E nós rezamos juntos: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com essa presença da Virgem Maria, eu convido você agora a aclamar este esposo de Nossa Senhora. Porque muitas vezes a gente se esquece a autoridade que a Virgem Maria tem, claro, porque ela sempre fez a vontade de Deus, como nós dizíamos. E ela tem autoridade de pedir o que ela quiser a Deus. E a gente vai se direcionar agora para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Aquele a quem a Virgem Maria se uniu, se desposou, não é? Aquele que gerou o Verbo feito carne no seu seio puríssimo. O vento impetuoso. Nós vamos pedir esse vento que vem do céu. Nós vamos pedir esse vento forte. Eu convido você agora a se abrir ao Espírito Santo, sem medo. Se abra ao Espírito Santo para que Ele faça essa obra nova. Se abra ao Espírito Santo para que o teu coração fique cheio dele. E vai rezando junto com a nossa irmã, pedindo esse grande dom de ser cheio. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento. Vento impetuoso sopra sobre nós, enche-nos com tua paz, com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos os teus Concede-nos. Concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Isso, vento impetuoso. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vem, vento impetuoso. Vento impetuoso Inflama sopra os nossos sobre corações. nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Dá-nos vida nova. Dá-nos vida pura. Dá-nos vida pura.
Dá-nos vida santa, pede. Dá-nos vida santa, liberta-nos do mal, liberta-nos do pecado, Dos vícios, pede. liberta-nos de todo vício. Vem, vem vento sobre nós. Vem vento e toca o coração. Sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Espírito Santo és meu. Espírito Santo, sou teu. Espírito Santo sou teu. Mora em mim. Espírito Santo, Pede esse mora em fogo mim. dele. Espírito Santo, inflama-me no teu amor, no teu amor. Vem, vento. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Vai rezando, vai cantando ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agindo nos teus filhos. Vem, vem protegendo, Espírito Santo, vem dando vida nova. Isso, deixa o Espírito Santo agir com suavidade. Vem, Espírito Santo, mais uma vez. Vai pedindo esse vento impetuoso. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Vem, Espírito Santo, nós pedimos que nesse programa, em cada coração, nós fiquemos cheios da Tua presença. Reza junto comigo, selando essa noite de oração, selando o nosso coração para uma noite abençoada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha a gente rezar, não é? Avisa para todo mundo que a gente tem esse encontro marcado toda quarta-feira. Chama mais pessoas, fala assim, é só ligar na TV. Toda noite de quarta-feira, encontro do programa Exército de São Miguel. Na próxima semana, o irmão Luiz Maria vai falar com você como manter os seus filhos protegidos. Prepara, que tá demais esse programa. O irmão Luiz Maria vai esclarecer para você como os seus filhos podem ser protegidos, vai rezar com você, vai clamar as graças. E eu te vejo logo mais depois, na outra quarta-feira. Tenha um dia muito abençoado, uma noite santa e até a próxima. Deus abençoe.